Olá, tudo bem? Graças a Deus. Vamos estudar mais uma vez, vamos estudar a Bíblia junto, queridos. Eu separei aqui alguns trechos, algumas passagens da Bíblia que vai provar mais uma vez para você que aquilo que se faz dentro das denominações, aquilo que se faz dentro dos templos religiosos, incentivado pelos pastores que usam a Bíblia para incentivar as pessoas a fazer isso, na verdade, eles estão cometendo um dos maiores erros que existe dentro do sistema religioso. Você que frequenta uma denominação, você que frequenta uma religião, você que se diz membro de uma instituição religiosa, sabe por que eu separei aqui e vou ler para você? Para depois você não cair nessa de alguns que nos chamam de hereges, nos chamam de desigrejados, sem nem sequer dar atenção àquilo que a gente mostra na Bíblia. Você sabia que tem uma coisa que você faz quase todos os dias, que você fala, e ao você falar isso e pedir isso, você está transgredindo aquilo que Cristo fez na cruz? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia, meu querido, em Gálatas, capítulo 2, 18 ao 21. Preste atenção nisso aqui. Você é uma daquelas pessoas que ainda pede perdão pelos seus pecados? Você é induzido pelo seu pastor, não é? Você é induzido pelo seu líder para fazer isso, não é? Mas ao você fazer isso, você está transgredindo o feito que Cristo fez ali na cruz. Gálatas 2, 18 ao 21. Se torno a edificar aquilo que destruí, aí constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Você é uma dessas pessoas que ainda vive em pleno século XXI, 2000 anos depois da cruz, e ainda vive pedindo perdão pelos seus pecados? Eu sinto muito em te dizer. Eu sinto muito em frustrar a sua crença, mas você está cometendo um grave erro. Ao você fazer isso, você está anulando a graça de Cristo. Por quê? Romanos, capítulo 6, o verso 1 ao 7. Romanos 1, capítulo 1, do 6 ao 7. Olha só, preste muita atenção. Romanos 6, melhor. Romanos capítulo 6, o verso 1 ao 7. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, primeira pessoa do plural, Paulo e os seus ouvintes, os crentes ali em Roma, nós que estamos mortos para o pecado. Se no primeiro século, após a cruz, Paulo já estava dizendo que eles estavam mortos para o pecado, imagine você, 2000 anos depois da cruz, você frequenta uma instituição religiosa, você diz que é crente, você diz que é cristão, você diz que é salvo em Cristo e todo dia você pede perdão pelos seus pecados. Então você não se considera morto pelo pecado, para o pecado? Então você está vivo para o pecado? Como que você afirma que você vai para o céu no suposto arrebatamento da igreja? Paulo diz: como viveremos ainda nele? Ué, se Cristo aniquilou o pecado, João 1:29, Daniel 9:24, Hebreus 9:26 e 27. Se Cristo anulou, se Cristo extinguiu, se Cristo matou o pecado, que pecado, 1 João 3:4, era transgressão da lei. Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou vocês não sabem que todos quanto fomos batizados em Cristo, não é batizado nas águas, é batizado em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele, preste atenção, o batismo era na morte. Fomos batizados com ele, sepultados com ele, pelo batismo na morte, e não nas águas do Rio Jordão. Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, ou seja, do mesmo jeito, andemos nós também em novidade de vida. Que novidade de vida que você tem em Cristo, se todo dia você é incentivado a pedir perdão dos seus pecados? Então você não morreu com Cristo. Então Cristo, na verdade, não extinguiu o pecado. Pecado era a transgressão da lei. Por que os judeus não pagam mais dízimo? Por que os judeus não oferecem mais sacrifício de animais lá em Jerusalém? Porque o templo não existe mais. E por que você paga dízimo de dinheiro? E por que você ainda pede perdão dos pecados, anulando o feito de Cristo na cruz? Porque o seu pastor incentiva e você não estuda a Bíblia para entender. Não estudando a Bíblia você não aprende. Mas nós temos o dever e a obrigação de trazer esse estudo. Aí Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se, condicional, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E a ressurreição já aconteceu. Então, se a ressurreição de Cristo já aconteceu, o que você fica fazendo dentro de um templo, que você chama de igreja, pedindo todo dia perdão dos seus pecados? Se o pecado já foi anulado, o pecado já foi morto, o pecado já foi banido da face da terra. João 1:29, Daniel 9:24, Hebreus 9:26 e 27. Ou você não acredita no que está escrito na Bíblia? Aí Paulo diz: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Se você pede perdão dos seus pecados todo dia,
Que pecado era a transgressão da lei. Você nunca pecou à semelhança dos pecados dos judeus. Você transgride na carne, mas não é pecado. A transgressão é na carne. Mas que novidade de vida é essa que você vive, que você todo dia pede perdão a Deus? Então, você anula a graça de Cristo. Porque você tornou a edificar uma coisa que Cristo destruiu ali na cruz. E se você tornou a edificar aquilo que foi destruído na cruz, aí a Bíblia diz, Gálatas 2, 18 ao 21, então você é transgressor. Porque você está pedindo perdão de uma coisa que Cristo já desfez ali na cruz. Então Paulo diz, pois sabemos que isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ué, tem alguma coisa errada aí ou não tem? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E você pede perdão dos seus pecados porque você serve ao pecado. Mas na verdade, esse pecado que era transgressão da lei, 1 João 3 e 4, ele foi aniquilado. Ele foi banido, acabou. O pecado não existe porque a lei não existe. Não existe mais sacrifício da lei. Vai em Jerusalém e procura o templo dos judeus para ver se existe. Acabou no primeiro século, no ano 70, o exército romano acabou com o templo, cumprindo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 1. Então Paulo disse, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você não entende o que foi feito ali na cruz, meu querido? Se eles lá no primeiro século já foi justificado, imagine eu e você 2000 anos depois da cruz. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É difícil entender isso aqui? Então eu vou ler também Romanos capítulo 7, 4 e 5. Se você achou difícil entender Romanos 6, então eu vou ler Romanos 7, 4 e 5. Presta atenção nisso aqui. Assim, ou do mesmo jeito, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei através do corpo de Cristo, para que vocês sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, quando estava, o verbo aqui é passado. O tempo verbal é passado. Quando estávamos mortos quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operava em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Ó, rapaz, você aprendeu errado e está ensinando errado, hein? Você tem que rever os seus conceitos com respeito àquilo que o seu líder te ensina e àquilo que a Bíblia fala. Quando eles estavam na carne, as paixões dos pecados realçados pela lei, ou seja, a lei que dava força. Era a lei que era a base desse pecado. Não havendo mais a lei de Moisés, o pecado foi extinguido. E você pede perdão a Deus todo dia dos seus pecados. Mas que pecado? Se pecado era a transgressão da lei de Moisés, porventura, o seu líder, ele ressuscitou a lei de Moisés, colocou sobre os seus ombros, e você vive aí, morto em Cristo, porque você não acredita nos feitos ali da cruz do Calvário.
Então, se você ainda pede perdão de pecado, na verdade você é um transgressor. Querido, o pecado morreu. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus, capítulo 9, versículo 26 e 27. Olha aqui. De outra forma, seria necessário ele padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, o tempo verbal presente da época, mas agora, na consumação do século, qual foi uma das palavras de Cristo na cruz? Está consumado, ou tetelestai. Quando Cristo expirou, entregou o Espírito, estava cumprindo o quê? A consumação dos séculos. E não o fim da terra. Não era a consumação dos milênios, era a consumação dos séculos. Uma das palavras da cruz: está consumado, está feito, está completo, ou seja, tetelestai. Desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Eu estou mentindo? Ou eu estou lendo o que está escrito? Hein? Então, o pecado morreu. Porque pecado era a transgressão da lei. Se o pecado morreu e você ressuscitou, aí você se tornou transgressor. De quê? Daquilo que Cristo fez na cruz. Então, esses louvores, estas orações, esses cânticos, essas obras físicas, isso tudo que você faz aí dentro de um templo religioso, não é para Deus, é para o homem. Porque o seu velho homem, ele morreu. Ele se desfez na cruz. Você é um novo homem. Agora você serve a Deus é no Espírito. E toda vez que você deixa a sua casa, o seu lar, e vai a um lugar físico dizendo que vai adorar a Deus, buscar a Deus, na verdade, você vai para fazer a vontade do homem, não é a vontade de Deus. Não existe em lugar nenhum na Bíblia um mandamento, um pedido de Deus para você ir a um templo físico, a uma denominação, a uma religião, para buscar a Deus ali. É o contrário. Aqui, ó, em João capítulo 4, o versículo 23 e 24, Jesus disse à mulher samaritana que o verdadeiro adorador, ele não adora nem no monte, nem em Jerusalém, no templo, e nem tampouco numa instituição religiosa. Ele adora em espírito e em verdade, porque Jesus falou que Deus, ele é espírito, e ele procura quem adora ele dessa maneira, dessa forma, em espírito e em verdade. Aí vocês, que se dizem conhecedores da Bíblia, os pastores, eles falam que nós somos desigrejados e destemplados, porque nós não temos uma religião, não frequentamos uma denominação. Eles falam que nós estamos errados. Mas quando Jesus, ele distribuiu a ceia, um dos pedidos dele, ele falou assim com os discípulos: desde agora, vocês não façam isso que eu fiz. Você não faça isso que eu fiz até que eu volte e come junto com vocês de novo. Aí o crente, ele é incentivado a participar de Santa Ceia, comer pão, beber suco, porque se ele não participar, o pastor dele não reconhece ele como membro. E para ele
ser membro dessa instituição, ele tem que participar da Santa Ceia, ele tem que batizar nas águas, aí depois vem o outro, entregar dízimo. É por isso que os pastores querem que você acredite que a Santa Ceia é uma instituição bíblica. Mas quem disse isso? Jesus disse aos discípulos que daquele momento que ele distribuiu a ceia, que era o pão e o vinho, não era mais para eles fazer a mesma coisa até que ele voltasse, porque ele ficou 3 dias, não é? Muita gente fala que é 3 dias, porque na Bíblia existe 3 dias. Só não fala, não é? Ou no original, que foi sexta-feira e ressuscitou domingo. Nos originais não fala isso, mas foi colocado lá. Aí você acredita nisso para você ser contribuinte dessa instituição religiosa. Mas toda vez que você toma a Santa Ceia, que é o pão e o suco, ao invés de você estar tendo vida com Deus, na verdade você está anunciando a morte de quem está vivo. Jesus, ele voltou, ele ressuscitou. Ele falou, vocês não façam isso até que eu venha. Não é para comer a ceia nem para beber o vinho, até que eu venha. Ou seja, ele ia morrer e ressuscitou. Aí o crente fica enganado. Então, querido, se você pede perdão pelo seu pecado todo dia, do jeito que os pastores te ensinam, não é a Bíblia que ensina, não. Você está cometendo um grave erro. Você está transgredindo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por favor, estude a Bíblia, entenda a palavra de Deus, porque só assim é que você se liberta dessas instituições religiosas que só mentem para você e não falam a verdade. Deus que te abençoe e tamo junto, meu querido. Tchau, fique em paz. Amém.